Fala galera, ligado aqui no canal do Pedro Ferreira. Estamos aqui para mais uma prova, resolução de uma prova. Essa é uma prova que eu já fiz anteriormente no canal, talvez você já tenha visto. Como eu achei que não ficou muito bem gravada, que ela foi uma das primeiras provas que eu gravei, eu resolvi refazer. Até aproveitando que em breve, se não já saiu, eu não sei, né, como é que tá essa questão no momento. Posso até verificar caso alguém se interesse, só deixar nos comentários. Mas em breve sairá o edital do THE da Unirio, se é que já não saiu. Então, vamos fazer essa prova aqui teórica da Unirio, porque independente do que você for escolher fazer lá, caso a Unirio seja a faculdade que você escolheu fazer, você vai ter que fazer essa prova teórica, né? Se for para composição, regência, você vai ter que fazer uma parte auditiva diferente, mas a parte teórica puramente, né, costuma ser igual para todo mundo. E é a que a gente vai fazer hoje. Lembrando sempre que se você quiser me contatar para ser seu professor, esse é o e-mail de contato, que eu posso te ensinar os caminhos para passar no THE, coisa que eu já fiz e faço bem. E posso também ajudar vocês com o seu instrumento, caso o instrumento seja violão ou guitarra, porque é o que eu toco. Tá certo? E se você quiser saber mais sobre como eu toco, etc., tá no o link do Instagram e do outro canal, que é mais de eu tocando e etc., tá aqui. Só que tá começando esses canais, então ainda não tem muita coisa, mas é isso. Beleza, galera? Então, é isso. A gente já pode ir pro vídeo. E no vídeo aqui, na primeira questão, a gente já começa com uma questão de armadura de clave, que é um clássico, né, no Rio. Escrever as armaduras das seguintes tonalidades. E aí a gente começa: Si bemol menor, Ré menor, Si menor, Sol bemol maior e Lá maior. Bom, então, as armaduras de clave, como é que elas funcionam normalmente? Você pode ter armadura de clave bemol ou armadura de clave sustenidas, né? Ou sem nada, no caso de Dó maior ou Lá menor, né? Considerando tonalidades maiores e menores apenas. E é muito útil, muitas vezes, porque a gente está acostumado a pensar, eu pelo menos, e pelo que eu vejo na vivência dos meus colegas, e pensar em numa armadura de clave maior, e aí depois a gente pensa na menor, né? E caso você esteja com dificuldade, você pode pensar na armadura de clave maior relativa, né? Então vamos pensar no caso do Si bemol maior. Qual seria, menor, desculpa, qual seria a armadura de clave maior relativa? Bom, seria aquela que está um tom e meio acima de Si bemol. Então seria a armadura de Ré bemol maior. E aí essa é a armadura que a gente tem que procurar. E como é que você monta uma armadura de clave bemol? Você vai botando, né, na ordem que você tem que decorar, né, que é que é a ordem clássica de como fazer, que é o Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá, que você coloca os bemóis, só que tem aquela dica muito preciosa, que se você sabe essa sequência, né, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá, você sabe que o penúltimo bemol que você colocar vai ser a armadura, vai ser a tonalidade que você está, maior. Então, se por exemplo eu botar 3 bemóis, Si, Mi, Lá, eu vou estar em Mi bemol maior. Sacou? É mais ou menos isso. E aí você sabendo essa ordem, né? Que é uma coisa que não é o ponto do vídeo, isso é uma coisa que você já tem que saber se você for fazer uma prova de THE. É uma das coisas que eu ensino para meus alunos. Então, é bom você saber isso. E aí você consegue montar. E você sabe que a sua penúltima vai ter que ser Si, vai ter que ser Ré bemol, né? Então, Si, Mi, Lá, Ré, Sol. Você vai ter que botar 5 bemóis. Essa seria a sua resposta. E aí, para ilustrar melhor do que eu ficar desenhando toscamente com um lápisinho aqui, eu vou usar o Sibelius para a gente conseguir ver melhor. Eu só não vou no Sibelius direto porque vocês vão ver que ele já deixa pra gente as armaduras dizendo qual é, né, aqui embaixo. Aí eu não queria dar o spoiler antes de explicar, né? Mas aí a gente tem aqui, pode ir em tonalidades maiores, com sustenido, tonalidades menores também tem aqui, com bemóis. Aí você vê que Si bemol menor, né, 5 bemóis, que é a mesma coisa que aqui o Ré bemol maior. Então, seria isso aqui. Essa seria a resposta do jeito que a gente colocaria ali. Lembrando que isso é uma clave de Fá, né? Porque de vez em quando a pessoa não viu rápido e começa a montar como se fosse uma clave de Sol, porque é mais comum no caso dela, depende do instrumento que ela vai tocar, na verdade, que ela toca. Mas enfim. Seguindo, próxima é um Ré menor. Essa é uma daquelas que é mais fácil, né? Na verdade, para quem já toca já sabe que ela é relativa de Fá maior, né? Porque Ré menor é um tom bem comum, pelo menos no, nos que eu vejo, né? Você vê bastante música em Ré menor. E para o Ré menor, você tem a relativa é Fá. Ou seja, você vai ter que botar um
bemol, que seria na linha do Si, que é essa segunda linha aqui. Aí você bota um Sizinho aqui e pronto, está montada a sua armadura. Letra C, Si menor. Essa é uma outra que é fácil, que ela é relativa de Ré maior. E aí esse é o nosso primeiro tom sustenido, que ao contrário da regra que a gente tem para os bemóis, onde a gente pega o penúltimo, a gente tem que... O penúltimo bemol vai ser a tonalidade maior. Nos sustenidos, você tem, na verdade, uma outra coisa. Você tem que pegar o último sustenido e ele vai te dizer, a partir de um jeito, qual é a tonalidade que você está. Eu vou explicar, para isso é melhor botar no Sibelius. Eu vou botar uma tonalidade relativa de sustenidos qualquer. Botei essa daqui. Então, nosso último sustenido está nessa terceira linha aqui, que é o Ré. Então, um Ré sustenido. Você pega esse último sustenido que você colocou. A nota logo acima vai ser a tonalidade maior. Então, o acima é maior, faz sentido. E o coisa logo abaixo é o menor. Ou seja, nesse caso, você teria uma tonalidade de Mi, que seria esse espaço aqui, maior, ou uma tonalidade de Dó sustenido menor. E o que está sendo pedido para a gente é Si menor. Então, o que seria uma tonalidade de Si menor? Tonalidade de Si menor você teria que ter, né, como o último sustenido que você colocou, um Dó sustenido. Então, você teria uma armadura relativa a de Ré maior, né, ou aqui está aqui, ó, Si menor, com dois sustenidos, um no Fá e um no Dó, né? Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. E que é o contrário, inclusive essa sequência é ao contrário dos bemóis, né? Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. E assim você consegue ver, sacou? Caso não esteja ficando claro alguma coisa, a gente só comentar aqui que eu tiro dúvidas, tá? Não tem o menor problema. Só talvez de vez em quando o YouTube não me notifica comentários por alguma razão, e então talvez eu demore um pouquinho. Porque e aí de vez em quando até foge, mas eu vou tentar ao máximo, né? Porque, enfim, depende do YouTube me notificar. Letra D, Sol bemol maior. Sol bemol maior. Qual seria a relativa de Sol bemol maior? Essa é uma questão. Não, você tem Sol bemol maior, eu achei que foi Sol bemol menor. Então, você tem Sol bemol maior. Sol bemol maior é uma tonalidadezinha chata, porque é que nem o Fá sustenido maior, que são tonalidades que são enarmônicas, né? Que é a mesma coisa, Fá sustenido, mesma coisa, o Fá sustenido com o Sol bemol. E aí vale aquela regra, né, dos bemóis que eu já expliquei. O Sol tem que ser o seu penúltimo bemol que você tem que falar naquela ordem. Então, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó. Então vão ser 6. Isso facilita um pouco pra gente se a gente estivesse escrevendo aqui, porque a gente já tem o de 5, né? Que foi o que a gente respondeu primeiro. Ali que era o menor que pedia, era o Si bemol menor que pedia. Agora é só adiciona mais um, né? Então Si, Mi, Lá, Ré, Sol. E a gente adicionaria um nesse espaço, nesse segundo espaço aqui que é o Dó. Aí ficaria assim, né? Aqui. A diferença para esse aqui é muito pequena, né? Vou ter de apagar para não... Mas é bem sutil, né? É só uma nota que muda. Conforme essas questões, normalmente, conforme você vai fazendo elas, vai ficando mais fácil porque você tem referências, né? Anos anteriores. Se você tiver acertado, lógico, se você tiver errado, aí você só vai errar mais. Lá maior, para fechar, que é uma tonalidade simples, a gente lembrando a dica lá dos sustenidos. Então, qual é o último sustenido que eu vou ter que colocar para um Lá maior? Então, se o Lá tem que estar acima, o último sustenido que eu vou ter que colocar vai ser um Sol. Então, Fá, Dó, Sol. São 3 sustenidos. E assim a gente coloca aqui, Lá maior. E essa é a nossa resposta. Tá certo, galera? Vamos agora para a questão 2, que é parecidíssima, só que ela tem uma sacanagemzinha, vamos dizer assim, uma pegadinha, que é, dadas as tonalidades, escrever as armaduras de suas tonalidades homônimas, não relativas, homônimas. Ou seja, Dó maior, a relativa seria Lá menor, mas a homônima é Dó menor. Então, um homônimo tem o mesmo nome. Aí é só mudar o maior pelo menor. Então, Dó maior vira Dó menor, Lá menor vira Lá maior, e por aí vai. Então, Dó menor. Como é que a gente faria uma armadura de Dó menor? Né? Essa é uma questão que a gente tem que parar para pensar. Caraca, Dó menor, meu Deus, qual seria a relativa?
lembre-se, um tom e meio na frente seria um Mi bemol maior. Então a gente tem que montar uma armadura que seja de Mi bemol maior. E como é que é Mi bemol maior? Lembrando, né? Si, Mi, Lá. Porque tem que ser a penúltima. Então tem que botar 3 bemóis. E assim a gente vai ter o Dó menor. Eu vou até fazer uma... não, deixa pra lá. A gente vem aqui e bota essa armadura aqui, que é o que a gente tem. Sacou? E aí a gente teria aqui o nosso Mi bemol. Tá certo? Continuando, agora que a gente tem o Mi bemol já escrito aqui, o Mi bemol maior, que aqui no caso é o Dó menor, que é o que a gente procura. Vamos para a próxima. Lá menor seria Lá maior. Essa a gente já tem aqui, né? Já é essa aqui. Então eu vou pular logo, que a gente já respondeu na anterior. Sol maior, agora vamos para Sol menor. Qual seria a relativa de Sol menor? Um tom e meio à frente seria Si bemol maior, correto? E Si bemol maior é Si, já é o nosso primeiro aqui, né? Então Si, Mi, 2 bemóis. Aí você vem aqui, quer dizer, você não vem aqui porque você não vai estar falando, você entendeu o que eu quis dizer? Si bemol. E essa é a nossa resposta. Mi bemol menor seria Mi bemol maior, ou seja, a gente já respondeu. É que nem é a relativa de Dó menor, então é a mesma armadura, né? Seria botar essa armadura aqui de novo, correto? E se por último Si menor, teria que ser Si maior. Si maior, eu já sei, né? Porque é uma daquelas coisas que você vai sabendo, né? Que é uma armadura que você tem que é sustenida. Mas se você tiver dúvida, uma outra coisa que dá para fazer, e é bem bom que isso aqui tenha sido a nossa última coisa para escrever, né? Que é o que você pode fazer. Você pode chegar e fazer o seguinte. Deixa eu só botar aqui eu vou abrir um arquivo no Word mesmo. E você pode montar a escala. Porque o que acontece? Se você monta a escala aqui, ó, você vai saber o que é. Então, Si, a gente tem que fazer uma armadura de Si maior, né? Que é o homônimo. Então, Si, Dó sustenido, que é tom, seria tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então, Si, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, e aí volta para o Si, né? Essa daí seria a nossa, eu estou botando em cifra, né? Mas essa aqui seria a nossa escala. Então a gente vê que é uma escala com sustenidos. E quantos sustenidos? 1, 2, 3, 4, 5 sustenidos. Então essa é a armadura que a gente vai ter que montar. Seria com Fá, Dó, Sol, Ré, Lá. Lembrando que o Lá, né? Porque é a que vem logo antes do Si, aquela dica dos sustenidos que eu já dei para vocês. E aí é só pegar aqui, né, no caso do Sibelius, e botar aqui. E essa é a nossa resposta. Sacou? Show! Então vamos indo agora para a questão número 3. Considerando o trecho abaixo, responder as questões 3 e 4. E aí tem esse coralzinho aqui, né? Determinar a função dos acordes circulados. Se é uma função tônica, subdominante ou dominante. Então, o que seria a função tônica, subdominante e dominante? Não é um assunto do vídeo, mas eu vou falar rapidinho para poder responder a questão. São as funções básicas de qualquer campo harmônico. Então, se você tem uma escala maior ou menor, você tem que ter a função tônica, subdominante e dominante pela harmonia clássica. E aí, o que seria a tônica, subdominante e dominante? A tônica seria o repouso, seria tipo aqui eu estou estável, a subdominante tem alguma coisa mudando e a dominante é a tensão que leva de volta a tônica. Então, isso é o que você tem normalmente. E como isso é representado? Isso é representado na harmonia pelos graus. Então, se você monta um campo harmônico, você vai ter o primeiro grau, que é o primeiro acorde, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Não vou me estender muito sobre isso, que seria entrar muito na harmonia. Mas a função tônica seria representada principalmente pelo primeiro grau. A subdominante seria pelo quarto grau e a dominante pelo quinto grau. Então, no exemplo de um campo harmônico de Dó maior, você teria Dó maior como sua tônica, Fá maior como seu subdominante, que é o quarto grau, e Sol maior como a sua dominante. Esses seriam os principais. Nesse caso aqui, a gente vê que essa... É até
ajuda que está, né, nessa armadura de clave com 3 sustenidos, e a gente já viu nas questões anteriores que isso quer dizer que estamos em Lá maior, ou Fá sustenido menor. Então a gente tem que ver aqui como é que se essa música aqui tem Fá sustenido menor ou Lá maior. Mas a gente vê pela indicação de que não tem nenhuma alteração, normalmente tons menores pedem alterações para a escala menor harmônica para resolver, e que termina num acorde de Lá maior, né? Aqui Lá, Dó sustenido, Mi e Lá, de novo. Então, está em Lá maior. Isso quer dizer que a gente tem que procurar esses acordes, a gente tem que ver se eles são um Lá, que seria o primeiro grau de um campo harmônico de Lá, um Ré, que seria o quarto grau, ou um Mi, que seria o quinto grau. Tá certo? Então, vamos ver isso. Começando por esse acorde aqui, que ele tem Lá, Ré, Lá e Fá sustenido. Então, Ré, Fá sustenido, Lá, monta um acorde de Ré maior. Então, para eu não me perder, já vamos colocar aqui as questões, né? Letra A, ela vai ser um Ré. Eu vou cifrar eles para ajudar a gente. Com baixo em Lá. Beleza? É isso, né? Isso, um Ré com baixo em Lá. Porque apesar de ser em Ré, o baixo, né, a nota mais grave, não é Ré. Então ela está invertida. Letra B. A gente tem aqui um Fá sustenido, Ré, Lá, Ré. De novo, temos um acorde de Ré. E isso quer dizer pra gente que a gente tem, de novo, um Ré, só que agora com baixo em Fá sustenido. Então, Ré com baixo em Fá sustenido. Ah, e eu estou esquecendo de falar, né? Se isso é um Ré, então a nossa resposta vou até botar em negrito aqui, subdominante. Essa é a resposta, porque o Ré é o quarto grau, então seria a função subdominante, que é o que você tem que responder ali na nossa questão. Tá certo? Vamos ver o acorde C, que é um Si, um Sol, um Mi, Sol sustenido, né? Um Mi e um Si. Então isso é um acorde de Mi maior, com baixo em Si, correto? Então seria Mi com baixo em Si, e isso é um acorde de dominante, correto? Perfeito. Porque o Mi é o quinto grau de Lá, né? Agora, letra D, você tem um Dó sustenido, um Lá, um Mi e um Lá. Ou seja, de novo, agora a gente tem um acorde Lá, né? Que é a nossa função tônica, e invertido com baixo em Dó sustenido. Então a gente tem Lá com baixo em Dó sustenido, função tônica. Correto? E para fechar, o acorde E, que nós temos um Mi, um Si, um Sol sustenido, quer dizer, um Mi, um Si, um outro Mi e um Sol sustenido. Acorde Mi, e esse está na posição fundamental, ou seja, o Mi está no baixo. Então ele é só um Mi e nossa função dominante. Correto? Perfeito, gente. Então é isso. Esse é o gabarito. Subdominante, subdominante, dominante, tônica e dominante. E para fechar o vídeo de hoje, 4. Determinar o estado fundamental, primeira inversão, segunda inversão, dos mesmos acordes circulados. Eu já fui cifrando justamente pensando em responder essa questão, porque eu sabia que isso ia ser necessário, mais rápido assim, né? Então a gente já tem aqui os nossos acordes e quais são as inversões que eles estão. Lembrando que estado fundamental é quando a nota mais grave é a nota que dá nome ao acorde. Então, um Mi maior, a nota mais grave tem que ser um Mi para estar no estado fundamental. Continuando usando o exemplo de Mi maior, na primeira inversão ele tem que estar com a terça dele no baixo. Ou seja, sendo um acorde de Mi maior, Mi, Sol sustenido e Si, então teria que ter o Sol sustenido no baixo. E um acorde de segunda inversão teria que ter a quinta no baixo. Ou seja, no caso do Mi, que é Mi, Sol sustenido, Si, o Si teria que ser a nota mais grave. Tá certo? Isso dito, a gente já consegue ver aqui a nossa resposta, né? Eu vou botar aqui junto com os itens para facilitar, né? Então, Ré com baixo em Lá, a gente tem um acorde na segunda inversão. Ré com baixo em Fá sustenido, facilita um pouco, né, pra gente o negócio.
é um acorde que está na primeira inversão, porque a Fá sustenido é a terça. Então estaria no baixo, ou a terça estaria no baixo. Mi com baixo em Si, a gente está na segunda inversão, porque Si é a quinta de Mi. E Lá com baixo em Dó sustenido, a gente estaria com uma primeira inversão, porque Dó sustenido é a terça de Lá. Terça maior, no caso. E, por último, esse Mi, que está com Mi no baixo, então aqui a gente pode botar estado fundamental. E essa seria a nossa resposta. Segunda inversão, primeira inversão, segunda inversão, primeira inversão e estado fundamental. E assim a gente fecha. A prova continua, né? Tem mais questões, mas eu vou dividir em duas partes, como eu normalmente faço as questões, para não ficar um vídeo extremamente longo. Tá certo, galera? Então é isso. Pode voltar aqui para mim já. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida é só deixar aqui no comentário. Se você também quiser que eu faça... pô, Pedro, faz de tal faculdade, porque eu vou prestar para essa faculdade, não vou prestar para o Unirio. Pô, se você conseguir prova de tal coisa, para que... Tem faculdades que são muito difíceis de conseguir as provas, mas tem umas que são mais fáceis. Dependendo se eu conseguir, eu faço aqui no canal. Tá certo? E lembrando que o e-mail de contato já está aqui, né? Caso vocês queiram ter aula. E também tem os links do Instagram e etc. estão na descrição do vídeo. É isso, galera. Valeu, muito obrigado, até a próxima.